Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui nesse canal do YouTube, Obra Missionária Construindo Shalom. São 1h27 da manhã, já estamos na madrugada, já amanhã, 1h27, horário de Manaus, pela misericórdia de Deus. E estou aqui para trazer mais uma reflexão. Reflexão número 282. E eu estou falando sobre a questão da ousadia ou timidez, ou em outras palavras, covardia. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e de poder. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. E nessa noite eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, nessa noite eu quero ter a ousadia dada por Deus através do Espírito Santo de Deus para lhe apresentar mais uma reflexão. E eu tenho certeza que essas reflexões ela está fazendo efeito na vida de algumas pessoas, porque nós sabemos que existem muitas pessoas perturbadas, pessoas sem paz, principalmente sem paz. Muitos acham que quando nós estamos tratando de paz, estamos falando de paz, estamos tratando da paz voltada à questão do mundo, do sistema do mundo. Quando o crente em Jesus Cristo está falando de paz, está falando verdadeiramente daquele que criou a paz, que é o príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. E quem é Jesus? O príncipe da paz. Quem lhe deu este nome? O próprio Deus deu esse nome. Então, em várias religiões existe uma maneira de apresentar Jesus. Alguns apresentam Jesus um Jesus fracassado, um Jesus derrotado, um Jesus idólatra, um Jesus pagão. Mas não é esse Jesus que eu quero te apresentar nessa noite. O Jesus que eu quero te apresentar nessa reflexão, justamente aqui, é o que o Isaías estava profetizando, voltado à questão do Messias. E aqui fala: porque um menino nos nasceu. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É aqui onde eu quero dar parar. Príncipe da Paz. Quando nós falamos de paz, estamos falando, lá em outras palavras, Shalom. Tem muitas pessoas que não entendem o que significa a palavra Shalom. Quando nós falamos Shalom, nós estamos falando de paz, estamos falando de saúde e estamos falando de prosperidade. Mas alguns não entendem, acham que a paz que Shalom significa é uma paz falsa, é uma paz
voltada à questão da pombagira, voltada à questão do espiritismo, voltada à questão do candomblé, da macumba, do catolicismo romano. E esse tipo de ramificação está completamente errada, porque a paz que nós falamos não é a paz que o mundo nos dá, não é a paz que as religiões nos dão. Aqui eu estou falando da paz voltado à questão do príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. E quem é Jesus? Jesus é Deus. Então tem pessoas que diminuem a pessoa de Jesus Cristo. Tem segmentos religiosos que colocam Jesus com J minúsculo e coloca Jesus com Deus minúsculo. Quando nós se tratamos de Senhor, a Bíblia fala de Senhor, aonde nós vemos de Gênesis Apocalipse, Senhor com S minúsculo, estamos se tratando de Senhor voltado à questão humana. Mas quando nós estamos falando de Senhor com S maiúsculo, nós estamos tratando da pessoa de Deus. E tem muitos que não entendem. Tem alguns segmentos religiosos que falam que nós não podemos chamar Senhor, porque se nós falarmos Senhor, estão falando do homem, estão falando de alguma coisa pagã, e não é. Quando nós falamos Senhor, Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Messias, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, é esse Jesus que eu estou falando. Agora, tem muitos segmentos que falam de um Jesus, mas um Jesus derrotado, um Jesus fracassado, um Jesus que não ressuscitou. O Jesus que eu quero te apresentar essa noite, que é o príncipe da paz, não é porco, não é galinha, não é jumento, não é uma vaca. Não, o Jesus que eu quero te apresentar foi o próprio Deus que deu o nome a ele, Jesus. Logo ali quando o anjo revelou a José, o esposo de Maria, Jesus nasceu por intermédio do Espírito Santo de Deus. E nós vemos ali no batismo de Jesus, que ali veio sobre ele o Espírito Santo, na simbologia de uma pomba. E aí muitos acham que a pomba, porque a pomba é branca, está voltando todo esse conhecimento para a questão da pombagira. E o próprio Jesus fala que nós temos que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então o próprio Jesus está aí mentindo, trazendo uma simbologia de como nós podemos ser simples como uma pomba, uma simbologia como uma serpente. Precisamos entender, compreender as Escrituras Sagradas, não pelo nosso intelecto humano, não pela nossa sabedoria humana, porque se nós formos entender a palavra de Deus por nossos esforços próprios, nós vamos entrar dentro de um mundo de loucura, sem sentido, vai se embaraçar todo. Nós só compreendemos as Escrituras por intermédio do Espírito de Deus, que traz a revelação da palavra na nossa mente. E tem muitos que estuda, pesquisa, mas para a sua própria destruição, porque estão com a Bíblia na mão e estão se perdendo com a própria Bíblia na mão, achando porque a Bíblia foi escrita por João Ferreira de Almeida, um padre, aí acha que a Bíblia é pagã. E a própria palavra fala que as Escrituras Sagradas, ela não é de particular interpretação de ninguém. Apenas João Ferreira de Almeida trouxe uma interpretação dos originais para a nossa língua portuguesa.
Não é porque ele adulterou a Bíblia ou que paganizou a Bíblia. Não é isso. Não tem nada a ver. Porque veio lá de Constantino. O que tem a ver Constantino? Constantino fica lá. As escrituras ficam aqui. Deus inspirou 40 homens para escrever as escrituras sagradas. Deus não usou jumento, não usou galinha, nem um bicho para escrever a Bíblia. Ele usou os seres humanos. O homem, o ser humano racional. Por isso que muitas vezes a gente vê tantas pessoas perdidas. Já andou pelo espiritismo, já andou pelo candomblé, já andou pela macumba, já andou dentro do catolicismo, já andou dentro da igreja evangélica, já andou dentro do satanismo, já andou dentro dos mormons, já andou nos adventistas, já andou nas testemunhas de Jeová, já andou lá na igreja do véu, já andou no Xexei Noé, já andou nos meninos de Deus, já andou, fez uma salada. E hoje está perdido dentro de um campo mental, porque a própria Bíblia fala que o Deus, eu estou falando de Deus aqui com D minúsculo, não estou falando aqui de Deus com D maiúsculo. O Deus desse século cegou o entendimento de muitos a vir ao pleno conhecimento da palavra de Deus, e fica tudo cego, perdido com seus conhecimentos, suas pesquisas de loucura. E você percebe a loucura na pessoa, você percebe a perturbação na vida da pessoa. Por quê? Porque o Espírito de Deus não está. A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que quer dizer que se nós estudarmos as Escrituras Sagradas somente com o nosso intelecto, somente com o nosso entendimento humano, nós vamos ficar doidos, vamos ficar malucos, perturbados. E não vão encontrar razão. Então, quando nós falamos conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós estamos falando da pessoa de Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, muitos acham que Jesus é um porco, acham que Jesus é uma galinha, acham que Jesus é um jumento, acham que Jesus é uma vaca, acha que Jesus é tudo menos Jesus. A ignorância do homem. E achar que as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela está adulterada de Gênesis e Apocalipse. E isso é uma plena mentira. Porque nós sabemos que existe as Bíblias em várias versões. Existe Bíblia que está adulterada. Por exemplo, se você pegar a Bíblia dos TJ, a Nova Tradução do Novo Mundo, nós não podemos ter uma confiança nela, porque ela está adulterada. Se você pegar a Bíblia dos Mormons, nós não podemos pegar a Bíblia dos Mormons e ter ela com uma plena confiança e salvação, porque também não vai dar certo. Se nós pegar a Bíblia do Espiritismo, também não vai dar certo. Se nós pegar o livro do islamismo, também não vai dar certo. Então, qualquer outro livro que nós pegar como fonte de salvação acima da Bíblia não vai ser válido de maneira nenhuma. Então, nós temos a palavra de Deus, temos a palavra do Senhor Jesus Cristo, e o que está nela, ela é verdadeira. Pela ignorância do homem, pelo espírito desse século, o Deus desse século, Deus com D minúsculo, que cegou o entendimento de muitos, que fica rodando e não entende. Então, quando nós pesquisamos, fazemos pesquisas e pesquisas, estudos e estudos, né? Eu já estou fechando quase 1000 livros lidos, estudados, pesquisados, de várias maneiras. Mas uma coisa eu aprendi, que se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus para nos orientar, a pessoa pode entrar dentro de um estado de loucura, porque são muitos assuntos, são muito conteúdo. Aí a pessoa muitas vezes vai estudar sobre o Espiritismo, aí ele não tem uma estrutura para entender a estrutura do Espiritismo, a doutrina do Espiritismo, aí ele não vai ter a sabedoria para discernir
a doutrina do Espiritismo, aí chega lá, se perde no Espiritismo. De repente ele vai lá, pega a questão dos mormons, a questão dos testemunhos de Jeová, Adventistas do sétimo dia, Chechei Noei, a Igreja do Véu, os Inuri, aí vai. Aí vira uma salada tentando entender tudo isso e no final das contas ele não vai entender nada. Porque nós devemos ficar com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não é uma placa de igreja, não é título. Então, quando nós vemos pessoas se auto-se-titular, dizer que são os únicos verdadeiros, meu amigo, minha amiga em Cristo Jesus, fuja dessa igreja. Fuja dessa igreja, porque ela não é uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela nunca vai se titular, auto-se exaltar, achando que é a única. Se singularizar, por mais certo que nós estejamos, nós não podemos classificar como seja o único, porque a Bíblia, ela não é de interpretação particular de ninguém. Por quê? Porque foi o próprio Espírito de Deus que inspirou 40 homens de Deus para escrevê-la na língua hebraica, algumas partes grega, e alguns trouxeram para os originais, como João Ferreira de Almeida e outros mais. Não é só o João Ferreira de Almeida, tem aí tem muitas versões por aí. Então precisa as pessoas entender isso, pessoas de mente pequena, mente restrita, como um jumento, um cavalo que só vê isso aqui. Ei, eu te chamo a atenção nessa reflexão nessa noite. Procure orientação pelo Espírito de Deus para te orientar, você ler as Escrituras, fazer pesquisa em livros, comentário, mas tenha cuidado para você não se perder. Por experiência própria, 23 anos que estudo as Escrituras Sagradas, vários livros, mais ou menos aí quase 1000 livros lidos, de todos os temas, de vários assuntos. Então eu tenho uma experiência vasta, mas eu não preciso estar me mostrando, falando que eu sei, falando que é isso e aquilo, de maneira nenhuma. Quem sabe não precisa estar falando. Mas uma coisa é certa: se nós pegar as Escrituras Sagradas todos os dias e estudar ela debaixo de humildade, debaixo de simplicidade, junto com o Espírito Santo para nos ajudar, a gente não vai se perder. Mas tem muita gente perdida ainda, voltada a isso, porque acha que o crente, chama crente, né? Virou crente, o crente em Jesus é como seja uma religião. Nós não temos religiões. O crente em Jesus Cristo não tem religião. Não tem. Nós não temos religiões. E a igreja verdadeira de Deus também não tem título, não tem nome. Como o apóstolo Paulo fala lá nas cartas lá. Não tem título. Nós criamos um nome só para fazer uma separação, para fazer uma organização, mas não quer dizer que é a placa que vai nos salvar. Não é. O meu ministério é obra missionária construindo Shalom. Shalom significa paz. E essa paz aqui vem de Deus, do Príncipe da Paz. Não vem de pombagira. Não vem do macumbeiro, porque as pessoas acham que o macumbeiro vai lá, pega pomba e vai lá fazer trabalho, né? Porque eu já passei por isso, lá onde eu trabalhei uma certa vez em algum lugar, ali em Brasília, que todos os dias tinha um amigo meu que vendia pomba. Vendia pomba ali para os pessoal fazer trabalho. Aí muitos pegam a pomba achando que toda pomba branca, ou a pomba em si, ela já é macumbada, já pertence à macumba, já pertence ao candomblé, já pertence à pomba gira. Que ignorância do homem! Que ignorância! Nós pegam e para sacrificar os pombos para poder fazer os seus trabalhos, mas nós sabemos que o príncipe da paz é Jesus. É Jesus. E trabalho nenhum vai ter efeito sobre a vida daqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus. Vai. Então nós temos que ter certeza que a paz que reina em nosso coração é a paz de Deus. E nós temos que saudar o nosso irmão
com a paz do Senhor. Mas quando nós estamos falando de Senhor, nós estamos falando de Deus, Senhor com S maiúsculo, ou Senhor maiúsculo, não Senhor minúsculo. E as pessoas têm que discernir isso. Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. Quando toda vez que nós vamos ver Deus com D minúsculo na Bíblia, está falando de paganismo, está falando de um Deus falso. Mas quando vemos Deus com D maiúsculo, é o Deus verdadeiro. Senhor maiúsculo ou com S maiúsculo, estamos se tratando de Deus, Senhor. Então a paz vem de Deus, não vem da pombagira. Não vem da pombagira. Então quando nós falamos paz, nós estamos falando da paz de Deus. Nós não estamos falando da paz do mundo. Nós não estamos falando da paz da pombagira. Nós não estamos falando da paz lá de não sei de onde. Não. Nós estamos falando da paz do príncipe da paz, que é Jesus. Agora Jesus é pombagira? Jesus é espírito maligno? Misericórdia, o sangue de Jesus repreenda esse tipo de espírito. E que Deus tenha misericórdia sobre essas mentes. Que Deus venha dar uma oportunidade para a pessoa conhecer a verdade. Porque dizem que conhecem, mas na verdade não conhecem. E mistura a situação. Estão dando erro e pegam o erro como sendo uma verdade. E prega aquele erro como sendo uma verdade. Mas eles estão dentro de uma mentira. Porque a Bíblia fala que o pai da mentira é o próprio Satanás. Então nós não podemos pegar conhecimento extra-bíblico ou mesmo na Bíblia e tentar espiritualizar a coisa de uma tal forma que nós nos titulamos como o único verdadeiro. Ah, pastor Edson, mas eu não tenho igreja, eu fico em casa, porque eu adoro Deus em espírito e em verdade. Ei, você está mais errado que cego no tiroteio. Precisamos procurar um local para congregar. A Bíblia fala, procurar um local para comungar nossa fé, para estar em comunhão no corpo de Cristo. Podemos estar em casa adorando a Deus? Pode, mas você não pode ficar em casa definitivamente. Tem um local onde você vai adorar a Deus. Ah, pastor, mas no tempo de Jesus, mas era o tempo de Jesus. Mas mesmo no tempo de Jesus existiam os templos, existia igreja. Não como hoje nós temos em cada esquina temos uma igreja. Graças a Deus por isso. Porque onde há uma igreja, com certeza há milagre, há prodígio, há maravilha, há coisas grandiosas acontecendo. Então, eu fico assim, preocupado, mas eu oro por essas pessoas, né? Esses 23 anos de caminhada eu já tive muito confronto de intelectualidade, confronto de conhecimento voltado a essas áreas. A gente vê muito sobre isso e não tem como ter salvação com a mente dessa forma. A salvação só vem por intermédio de Jesus Cristo. Se não for por intermédio de Jesus Cristo, a pessoa não vai ser salva de maneira nenhuma. Então, se você de repente, eu conheci Jesus lá dentro do Espiritismo, olha, você não é o Jesus que eu sirvo. Não é o Jesus que eu sirvo. Eu conheci Jesus lá dentro da macumba. Não é o Jesus que eu conheço. Não é o Jesus da Bíblia, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Eu conheci Jesus lá dentro da maçonaria. Não é o Jesus que a Bíblia nos ensina. Não é o Jesus que criou o céu e a terra. Não é. Eu conheci Jesus lá dentro do Candomblé, lá dentro da Iemanjá. Não é o mesmo Jesus. Não é. Então, eu conheci o Jesus lá do islamismo. Não é o mesmo Jesus. Eu conheci Jesus lá no budismo. Não é o mesmo Jesus. Então, meu filho, você tem que ter esse entendimento. Não é o mesmo Jesus. O Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que venceu a morte e o inferno, esse é o príncipe da paz. No livro de Isaías está falando aqui. Ele é o quê? O seu nome é o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que fala:
Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e de poder. Então, precisamos entender que o espírito que Deus nos deu, ele é um espírito de força, poder, unção, que convence o homem do pecado e da justiça, que é o Espírito Santo de Deus. Então, a pessoa chegar e falar que Jesus é porco no hebraico, olha, misericórdia. Pode, lá no hebraico, pode até simbolizar lá, ou que signifique lá, nesse sentido lá. Mas Jesus não é porco, Jesus não é galinha, Jesus não é jumento, Jesus não é vaca, Jesus não é macaco, nem nenhum animal. De jeito nenhum. Jesus é Deus, Criador do céu e da terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus com D maiúsculo. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, pairava sobre a superfície dos abismos. Então, quando lá em Gênesis fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, estava a Trindade Santa lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, pastor, mas aí você tá falando igual o catolicismo romano, você está falando igual os pagãos, os idólatras, porque todos aqueles que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo são pagãos. Que tremenda ignorância, misericórdia. Então, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e Deus é Deus. Mas não quer dizer que nós temos 3 deuses lá no céu. Não é isso. A Trindade, Trina é único. Quando você vê o Filho, vê o Pai. Quando você vê o Pai, vê o Filho. Quando você vê o Espírito Santo, você está vendo Deus. Está vendo Deus. Então, meu filho, se você quer conhecer este Deus maravilhoso, só por intermédio de Jesus Cristo. Se arrepender dos seus pecados e aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Ah, mas aí você me pergunta assim, beleza, não é nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita. Nós já estamos salvos, nós já fomos predestinados para ser salvos. Meu amigo, você está perdido, está enrolado. Se nós já tivéssemos sido predestinados para ser salvos, uns para ser salvos, outros para ser condenados, o próprio Jesus Cristo, o profeta Isaías, não tinha profetizado que Jesus vinha ao mundo, nascer de uma virgem, morrer e ressuscitar o terceiro dia para o nosso pecado. Para quê? Todo mundo já estava salvo mesmo. Então tudo isso são ignorância do homem, porque não conhece o Espírito de Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de força e de amor. Então, qual é o problema da pessoa não aceitar as Escrituras Sagradas? Porque o único que não aceita a palavra de Deus é o próprio Satanás. Satanás, ele não aceita a palavra de Deus. E então a gente vê tanta raiz por aí que quer rejeitar a palavra, só porque está na nossa língua portuguesa, aí não vale nada. Só presta se tiver no hebraico ou se tiver lá em grego. Não, a Bíblia Sagrada, tanto ela lá no hebraico, como no grego, como em outra língua, ou lá em japonês, ou em qualquer outra língua, ela é a palavra de Deus. O que vai mudar? Ah, mas a Bíblia é alemão, mas é a palavra de Deus, na língua alemão. Ah, mas a Bíblia está em chinês, mas é a palavra de Deus. Está em japonês, mas é a palavra de Deus. Está em francês, mas é a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela não é de particular interpretação de ninguém, ela já é interpretada. Então, vamos supor aí, o professor de matemática, ele vai dar aula de matemática. A matemática em qualquer lugar é matemática. 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar. Na China, 2 mais 2 é 4. Em qualquer lugar deste mundo, 2 mais 2 é 4. Então, há uma interpretação correta da matemática. É uma linha de interpretação que não tem como fugir.
a Bíblia, a palavra de Deus é a mesma coisa. Qualquer pessoa pode ler a palavra porque ela já está interpretada. E se for interpretar ela tem uma interpretação que nós não podemos fugir, tem que ser ali. Qualquer pessoa pode tentar interpretar a palavra, nesse sentido, de entendimento da palavra. E aí não pode fugir a regra. A teologia nos ensina isso, não tem. Dentro da teologia sistemática, lá você vai aprender a única regra de fé. E tem muitas outras teologias que nos ensina a verdadeira interpretação da palavra, que não tem como fugir, de jeito nenhum. Então a Bíblia ela não é pagã. A Bíblia é sagrada. A Bíblia João Ferreira de Almeida, ela não é uma Bíblia pagã. Ela não é uma Bíblia adulterada, não, de jeito nenhum. Quem foi que disse? Agora nós devemos ter cuidado com as versões bíblicas, com as interpretações extra-bíblicas. Aí nós temos que ter um pouco de cuidado. Mas não é chegar e dizer que as escrituras sagradas estão tudo erradas. Só porque foi João Ferreira de Almeida que interpretou, veio lá de Constantino, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é uma desculpa para não servir a Deus, para não ser crente em Jesus Cristo. O diabo escravizou a mente da pessoa de tal forma que ele não vai chegar, ele não está chegando ao pleno conhecimento da verdade, mas está falando que está na verdade. Está falando que está na verdade. E tá mais enrolado do que fumo. Então, meu amigo, eu te convido nessa noite, você dobrar o seu joelho e pedir perdão a Deus se você tem esse tipo de pensamento, para que Ele possa derramar o seu espírito de conhecimento, para quando você for ler as Escrituras, os seus olhos se abrirem de uma tal forma para você entender que se não for Jesus na nossa vida, nós estamos ferrados, estamos perdidos, porque foi o único que abriu o caminho, que rasgou o véu de cima a baixo e o caminho está aberto. Nós temos acesso para falar com o Pai, que é Deus. Anteriormente nós não tínhamos esse privilégio, hoje nós temos, por intermédio do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Então nós estamos vivendo momentos hoje praticamente que está difícil, complicado, cada vez mais está difícil servir a Jesus, mas não é impossível, porque o Espírito Santo de Deus está ainda na terra, está aqui, na igreja, na noiva de Cristo. Então, meu filho, se levante, tome posse da vitória, comece a estudar mais, rascunhar mais, para que você verdadeiramente possa ser uma pessoa abençoada. Não pense que você lê a Bíblia vai ficar louco, vai ficar maluco, vai ficar abestado. Todos que estudam as Escrituras Sagradas, na orientação de Deus, com o Espírito Santo de Deus como seu professor, são pessoas sábias. Agora, você tentar estudar a Bíblia Sagrada só com o entendimento do espírito humano, do seu intelecto, vai ficar doido mesmo, vai ficar perturbado mesmo. Vai ficar perturbado, vai blasfemar contra o Espírito Santo, vai blasfemar contra Deus, vai blasfemar contra Jesus, contra tudo que for divindade, porque vai ficar uma bananeira na mente da pessoa, de tal forma que ele não consegue sobressair. Mas eu espero que através dessa reflexão, se tem alguém dentro desse contexto, que venha procurar ajuda o mais rápido possível, para que você não venha descer à sepultura sem a salvação da sua alma, tá bom? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão. Essa reflexão aqui é a reflexão número 282.